Amém. Este é o nome poderoso, o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos participar da leitura deste momento de louvor, de culto ao Senhor nosso Deus. O Salmo 92, os primeiros 5 versos, eles nos desafiam a adorar ao Senhor. Primeiro vou pedir que os homens leiam o verso ímpar e as mulheres o verso par, e o 5º verso todos nós o leremos, está bem? Homens, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E vamos parar aqui porque das duas uma. Ou esta igreja não tem homens, ou vocês estão com vergonha. Vamos exaltar o nome de Deus? Homens. O verso primeiro, se faz favor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Todos juntos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Amém. Que nós saibamos que Deus é o Deus soberano, Deus é o Deus todo-poderoso, Deus é aquele que até move as montanhas. Vamos ler, vamos cantar, tu és soberano. Nós precisamos de reforço, tá bem? Portanto, por favor, igreja, canta com a gente. Com mais força. Com mais força, viu, gente? Vamos lá. Sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E é bom nós dizermos que o Senhor nosso Deus é soberano. Ele é Deus. Sim, Ele é o nosso Salvador e Senhor. Cristo, aquele que é capaz de mover as maiores montanhas, independentemente daquilo que enfrentemos, independentemente daquilo que somos. Ele é capaz de nos transformar e de nos elevar até ao nosso Deus. Cristo move as nossas montanhas. Vamos lá? Cantando e sentindo o que estamos a cantar, igreja. Louvamos o nosso Deus. Todos necessitam de um amor
salvo por Cristo? Amém? Agradecemos a Deus, porque isso é uma bênção tremenda. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego a seguir teus passos, a ti me rendo. O que é que Cristo faz? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre amor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso ao mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso ao mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre ao for da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre a morte, Jesus venceu. Se Jesus venceu, nós venceremos também. E o texto bíblico nos ensina uma coisa muito clara: o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Os filhos de Deus não morrem. Que aleluia, tão coisinho. Os filhos de Deus não morrem. Aleluia. Porque saindo deste corpo nós viveremos com o Senhor nosso Deus para todo, na sua e na sua presença. Amém? Salmo 119, 89 até o verso 94. Vamos ler todos em uníssono. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Irmãos, eu vou pedir que ponham novamente o verso 93, por favor. Leiam novamente o verso que aqui está. Verso 93 deste texto. Nunca o quê? Nunca me esquecerei de quê? Dos teus preceitos. E agora reparem, pois por eles eu tenho o quê? Eu tenho vida. O que o salmista diz é que por eles, pelos teus preceitos, pela tua lei eu tenho vida. Meus irmãos, agradeçamos a vida que Deus nos dá. Agradeçamos porque o Senhor cuida de cada um de nós.
Agradeçamos porque Ele é o Deus que se manifesta. Ele é o Deus que nos dá a vida. É o Deus que cuida do nosso dia a dia. Jaime, podes dirigir-nos de uma palavra de oração, por favor. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, nós somos gratos, ó Deus, nesse instante, pelo privilégio que temos, ó Deus, de te servir. Pelo privilégio, ó Deus, que temos de servir ao Deus único, vivo, tremendo, mas um Deus que se compadece dos seus servos, é um Deus que olha para nós e que contempla, ó Deus, as nossas necessidades. Amém. E providenciou em seu Filho a salvação para miseráveis pecadores. Amém. Ó Deus, nós te damos graças também por mais um dia na tua casa, na tua presença, onde podemos te render louvores, ó Deus, e adorar a ti, adorar o teu santo nome. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor, e os nossos corações, para que possamos receber a tua palavra e que o teu Santo Espírito nos dê o entendimento necessário para compreendermos a mensagem que o Senhor quer nos trazer nesta manhã. Amém. Que o Senhor possa abençoar o teu servo, que ministrará a palavra, que será usado por ti para a edificação da tua igreja. Amém. Rogamos, ó Deus, a tua bênção sobre cada um aqui presente, sobre cada família representada, no santo nome de Jesus. Nós te oramos. Amém. Os meus irmãos podem sentar. Vamos ainda dizer ao Senhor que Ele é o nosso bom pastor. Quem não sabe o Salmo 23, quem não o conhece, pois bem, nós o podemos cantar e vamos fazê-lo através deste belo hino. Meu bom pastor. Vamos lá? Meu bom pastor, sabias que me perdi. Meu bom pastor, querias-me perto de ti. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me, salva ao teu lar. Do teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei. Meu bom pastor, para sempre ao teu lado estarei. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me, salva ao teu lar. O teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei. Meu bom pastor, para sempre ao teu lado estarei. Sim, para sempre ao teu lado estarei. Meus irmãos, que este seja o sentimento de todos nós, que sempre sintamos Deus bem perto, bem ao nosso lado. Habitualmente, como os irmãos sabem, nós dedicamos aos senhores os dízimos e as ofertas que entregaremos no final do culto. E vamos pedir para elas a sua bênção. Vamos pedir que o Senhor nos ajude e nos ensine a gerir corretamente todos os recursos que são postos à disposição da sua igreja, para que haja a proclamação do Evangelho, para que haja almas que se salvem, almas que venham ao conhecimento da palavra do Senhor. Vou pedir à nossa irmã Alexânia o favor de nos dirigir numa palavra de oração. Amém. Vamos pedir às nossas crianças que saiam para o seu culto infantil.
Enquanto isso, convido os meus irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15, para meditarmos nos versos 8, 9 e 10 esta manhã. Continuamos a aprender com as parábolas que o Senhor Jesus ensinou. A parábola das 10 dracmas ou da dracma perdida, como é o texto, é uma parábola muito bem conhecida. Lucas 15, verso 8. Em 3 versículos, nós aprendemos uma lição estruturante da nossa fé. Cada vez que eu leio um texto no capítulo 15 de Lucas, lembro-me sempre de uma peripécia que aconteceu com o pastor Marcos Amazonas. Uma vez nós estávamos num retiro e ele tinha a incumbência de pregar. E ele chegou lá e disse: meus irmãos, vamos abrir no livro de Lucas, no capítulo dos perdidos e achados. E ficou tudo, capítulo dos perdidos e achados. Diz, capítulo 15 é o capítulo dos perdidos e achados. Perdeu-se a ovelha, encontrou-se, perdeu-se a dracma, encontrou-se, o filho perdeu-se, mas voltou. É o livro dos perdidos e achados. Eu lembro-me sempre desta expressão dele, que achei muito curioso. E é uma forma de nós fixarmos. O capítulo 15 é o capítulo dos perdidos e achados. Perdeu-se, mas encontrou-se. Quando nós temos a responsabilidade de fazer uma meditação, uma pregação, muitas das vezes há versículos que um único versículo por si só não tem até uma pregação, até tem mais do que uma. Nós podemos desenvolver vários temas. Estes 3 versos são daqueles que parece que não têm mensagem nenhuma. Os irmãos podem ler. O meu irmão pode ler. Verso 8, por favor. A irmã tem uma versão muito curiosa, que diz que perdeu o quê? Uma moeda de prata. E as nossas Bíblias, o que é que dizem? Uma dracma. Uma dracma. Isto é o problema das versões. Não é? 10 dracmas. Aquela mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. E a pergunta é, o que é uma dracma? Uma moeda. Muito bem. Estamos todos de acordo. Os irmãos chegaram exatamente à verdade lá para Alice. Agora, o que é que significa uma dracma? Exatamente. É aí que está o ponto. Uma dracma e um denário eram exatamente a mesma coisa, só que eram moedas distintas, umas de um país, outras de outra. E uma dracma era o quê? Era o pagamento de quê? Do salário de um dia de trabalho. Ah, pois é. Não é pouco dinheiro. Não é? Um dia de trabalho significa uma certa quantia. E é curioso que Jesus vai buscar exatamente esta ideia, que nos passa muitas vezes ao lado, não é? É aquela irmã que tem uma versão assim mais para a frentex, e então diz uma moeda de prata, mas nós lemos uma dracma, um denário, seja o que for, e nós dizemos assim, pronto, não é uma moeda, é um dia de trabalho que é pago com aquela moeda. E o Senhor Jesus vai dizer que aquela mulher tinha 10. O que significa que ela tinha trabalhado 10 dias. E tinha perdido o sustento de um dia. Era muito dinheiro, era uma perda muito significativa. E o que é que ela vai fazer? Verso 9. Alguém pode ler o verso 9? Vejam bem. Ela vai à procura, encontra, acha, e o que é que ela vai fazer? Uma festa. Ela vai fazer uma festa. Quer dizer,
Há uma fábula que se conta e que é assim. Um cavalo cavalgava por um prado e de repente caiu num buraco. O buraco era de tal maneira alto que o cavalo não conseguia sair de lá. O porco viu e arranjou maneira de chamar o dono. O dono veio e viu que o cavalo estava no buraco. Chamou um conjunto de vizinhos, com umas cordas, criaram uma rampa e conseguiram tirar o cavalo cá para fora. O que é que ele resolveu fazer? Uma festa para ele se alegrar com os amigos, porque tinham conseguido salvar o cavalo. E para fazer a festa, o que é que fizeram? Mataram o porco. Irmãos, isto é uma fábula, está bem? Porque o cavalo falou com o porco falou com o homem salvou o cavalo, matou o porco. Meus irmãos, esta mulher perdeu uma moeda e o que é que fez? Uma festa com as amigas. Foi gastar. Exatamente. Mas que coisa, hein? Mas será que isto faz algum sentido? Irmã, pode concluir, por favor. Alegrai-se comigo, eu já achei a dracma perdida. Vamos lá celebrar. Vamos fazer uma festa. E o verso 10, o que diz? Um outro irmão, pode ler, por favor, ó irmão? Não percebo nada. Mas afinal estamos a falar de quê? Eu pensei que estávamos a falar de dinheiro, dracmas. O verso 10, o que é que diz? Mas alegria onde? Como? Com quê? Mas afinal estamos a falar de pecadores, estamos a falar de dracmas, o que é que estamos? É por isso que há muita gente que não entende a Bíblia. Os irmãos já viram? Uma mulher tem uma moeda, perde a moeda, encontra a moeda, faz uma festa, gasta a moeda e depois diz no fim do texto, assim há alegria no reino dos céus. Será que o autor de Lucas se enganou? Se calhar não foi bem isto que Jesus disse. Pois não. Foi? Está ali uma irmã a dizer que sim. Não. Lucas não se enganou. Lucas escreveu direitinho. Estamos a falar de quê? Maria, o que é que te parece? Este pastor é tramado, não é? Foi-te logo escolher a ti. Nunca mais ficas no banco da frente. Jesus está-nos a ensinar uma coisa muito importante, Maria. Sabes o que é? Para Jesus, todas as pessoas são importantes. Aquela mulher tinha 10 dracmas. Tinha um sustento para poder gerir a sua casa. Se perdesse uma, os dias do mês, como diríamos nós hoje, eram maiores que o vencimento, eram melhores que o rendimento. Era uma perda muito grande para a família. Por isso aquela moeda era importante para ela encontrá-la. Certamente ela não gastou o dinheiro todo para os amigos, ela fez um chazinho. Alguém que foi capaz de ter levado um bolinho, dividiram tudo entre si e ela ficou praticamente com o dinheiro todo. Mas a história que Jesus quer contar não é essa. A história que Jesus quer contar é que tu, que foste achado por Jesus Cristo, tu és importante para Ele. E sabes porquê? Porque Ele te ama. Tu tens um valor muito maior de qualquer dracma ou de qualquer grupo de 10 dracmas. Jesus o que quer dizer, Maria, é que tu és muito importante para Ele. Ele te ama com amor profundo. A Maria está na classe de catecumes e em breve ela vai fazer a sua profissão de fé. Nós estamos a orar pela Maria. Não estamos? Estamos a orar pela Maria. E queremos que a Maria entenda do alto dos seus, já muito longa idade, 12 anos, que ela entenda como ela é valiosa para Deus. E como é importante que ela perceba que há todo um conjunto de história, há todo um conjunto de factos, há todo um conjunto de acontecimentos que Deus provocou para que ela pudesse conhecer o Senhor Jesus e pudesse entregar o seu coração ao Senhor.
Uma das coisas que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos foi: se vocês não fordes como um destes pequeninos, vocês não entrarão no reino dos céus. O que o Senhor Jesus está a dizer aos seus discípulos é que temos que ser humildes como crianças para chegar até Ele e compreender aquilo que efetivamente Ele é. Meus irmãos, aquela dracma representa exatamente isto. Representa o cuidado que Deus quer ter com cada um de nós. Até por muito insignificantes que nós sejamos. Sim, meus irmãos, porque há uma obra satânica a realizar-se no meio da humanidade. Sabem qual é? Tu não vales nada. Tu não vales nada. Tu não tens qualquer valor. Isto é obra satânica. Porque Deus o que é que diz? Através do seu Filho Jesus. Tu és valioso para... Tu vales muito. Há pouco tempo eu lia um pensamento. E o pensamento é muito simples. Eu tenho num papel, num post-it, sempre no meu computador para não me esquecer. O que agarrou Jesus à cruz não foram os pregos. O que agarrou Jesus à cruz foi o amor. O que é que tu estás a fazer com esta oferta que Deus te deu? Há pouco nós estávamos a cantar aquele belo hino. Meu bom pastor, sabias que me perdi. Buscaste-me, achaste-me. É exatamente isso. Tal como aquela mulher, Deus procura as suas dracmas, que somos todos nós. E uma vez achado, levaste-me salvo ao teu lar, diz o hino. Sim, é isso que Jesus quer fazer com todos nós esta manhã. Quer levar-nos salvos ao seu lar. E sabem, onde Deus está, nós estamos bem. E há alegria. Se os irmãos começarem a ler o capítulo 15, desde o primeiro verso, vocês veem que Jesus vai contar a história do homem que tinha 100 ovelhas. Mas houve uma que se perdeu. E ele diz que foi à procura dela e achando-a, ele fez grande festa. Depois ele conta a história da dracma perdida. E logo a seguir, ele vai dizer a parábola do filho pródigo que nós conhecemos tão bem. E mais uma vez a parábola do filho pródigo, ela nos chama a atenção para a necessidade que nós temos de não sair daquilo que já temos. Contrariamente às outras duas histórias que ele conta primeiro, que têm a ver exatamente com pecadores, pessoas perdidas, a segunda, ele chama a atenção para aquele que já conhece o reino e que o abandona de modo próprio. E ele chama a atenção para não sairmos daquilo que Deus nos dá. Costumamos dizer que nós só damos valor a uma coisa que temos quando a... Exatamente. Nós todos os dias de manhã acordamos bem, temos saúde, temos energia, até ao dia em que acordamos mal dispostos. O estômago está virado ao contrário, a cabeça não funciona bem, a visão não foca, o ouvido não ouve. Esta semana fui consultar um otorrinolaringologista. Aquela coisa que nem o eco é capaz de repetir. Os irmãos conhecem essa história? Não, é um vale. Chega alguém e diz, olhem, este vale é muito curioso, tudo quanto vocês dizem, o vale repete. Querem experimentar? Diga lá uma palavra. E alguém diz, olá, e o vale diz, olá, olá, olá. Agora você experimente. Ele diz, bom dia, e o vale, bom dia, bom dia, bom dia. E o terceiro, que era mais maroto, diz, otorrinolaringologista. E o vale responde, como? Eu fui ao otorrinolaringologista e disse, doutor, tenho dois problemas, estão os dois nos ouvidos. Um tem a mania que tem água lá dentro. O outro tem a mania que é preciso coçar muitas vezes e não sei porquê. Então lá anda ele a tentar, agora vai tentar perceber o que é que eu tenho. Mandou-me fazer 2 exames muito esquisitos que nem eu consigo repetir, muito pior o vale, não é? Mas sabem, eu lia este texto e eu lembrava-me, nós precisamos de ter os ouvidos desentupidos para ouvir muito bem a voz do nosso Deus. Porque qual mulher preocupada em encontrar a sua dracma, e Ele quer nos encontrar
quando nós ainda não o conhecemos. E quando nós o conhecemos, Ele quer estar sintonizado connosco. Lembram-se da lição da Escola Bíblica desta manhã? Exato, os que cá estiveram lembram-se. É uma lição muito curiosa, porque no segundo livro de Reis, no capítulo 17, ele vai nos dizer exatamente porque que o povo foi parar à Babilónia. E sabe o que é que tinha acontecido? O povo tinha deixado de ver, o povo tinha deixado de ouvir, o povo se achava muito sabedor, mas era completamente cego, porque estava completamente fora da vontade de Deus. E na lição de hoje nós estudamos uma história muito curiosa que tinha a ver com a serpente que Moisés levantou no deserto por causa do povo quando foi atacado por serpentes. E a maneira como se fazia aquela serpente era muito simples. Havia um molde, o povo derretia metal, o metal escorria pelo molde, criava uma serpente, mas dentro dessa serpente o que é que havia? Nada, ela era oca. A serpente era bonita, quando o sol lhe batia ela luzia, mas por dentro ela estava oca. E é isto que acontece connosco quando nos afastamos da vontade do nosso Deus. Ficamos ocos. Muita luz, muito reflexo, mas lá dentro, zero, não há nada. E o povo se afastou de Deus, e Deus o levou para a Babilónia. Sim, meus irmãos, quem levou o povo para a Babilónia foi o próprio Deus. Porque, como é que Deus chama Nabucodonosor? Isso, meu filho. Meu filho. E Deus ensinou aquele povo, porque aquele povo se afastou do seu Deus. O povo que Deus procurou com tanto carinho. O povo que sabia como é que tinha sido retirado do Egito. O povo que sabia as maravilhas que Deus tinha feito. O povo abandonou tudo aquilo. Vejam bem, para adorar bocados de barro e bocados de pedra e bocados de madeira. E nós às vezes esquecemos exatamente daquilo que Deus nos faz em cada dia. Não adoramos muitas das vezes os barros e as madeiras e as pedras, mas adoramos outras coisas que pomos no lugar do nosso Deus. Quando Deus nos procura com tanto amor, com tanto empenho, com tanto querer, porque nós somos muito valiosos para o nosso Deus. Tu és valioso, tu és valiosa. Não percas aquilo que Deus te deu. Não consideres sem qualquer valor aquilo que o Senhor já fez na tua vida. Repara, é claro para nós aquilo que Jesus está a ensinar. Ele diz, eu procuro os meus. Jesus procura os seus. Jesus quer mexer na nossa vida. Jesus se alegra com aqueles que se convertem, com aqueles que se encontram com Ele, com aqueles que o aceitam, compreendendo o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário em seu lugar. Jesus se alegra porque aquele se alegrará no dia em que estiver na presença de Deus. Diz o texto que há alegria nos céus quando o homem se converte. Aquele cântico que nós tantas vezes cantamos nos dias de batismo. Glória, glória, os anjos cantam lá. Isso acontece no dia da nossa salvação. Que há uns tempos um irmão dizia assim, epá, eu quero que vocês mudem este cântico. Não cantem no dia em que eu fui batizado, porque não valia a pena. Eu quero que cantem no dia em que eu morrer. Porque vou para o céu. Vou me encontrar com o Salvador. Jesus recebe todo o arrependido. Conforme diz o texto, e bem, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Já te arrependeste? Já fazes parte dos santos de Deus? Já provocaste com que os anjos no céu se alegrem porque tu te arrependeste? E tu valorizaste aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em teu lugar? Se não, este é o dia. Este é o dia. Entrega a tua vida a Cristo. Deixa que Ele seja o teu Senhor e Salvador. Deixa que Ele te ame. Deixa que Ele te
te chame de filho e tu lhe possas te chamar de pai. Amém? Cristo amado, nós vamos cantar, terminando assim o nosso culto e agradecendo, porque de facto o Senhor Jesus é o Deus a quem amamos e a quem queremos servir. Cristo amado. O Israel me disse que quando a gente fica em pé, a gente canta melhor, né? Por favor, igreja, vamos cantar em pé? De pé, né? Obrigada. Bem, vamos lá. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me do teu poder redentor, que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida e amor paternal. Tudo por ti, meu Senhor, neste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do vida, paz e perdão do Senhor. Viva alegre, busca essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Estamos esquecidos, não é? Ou então tivemos a aprender o hino. Mas este hino nós cantamos há muitos anos. E há aqui uma mensagem intrínseca àquilo que nós acabamos de dizer. As nossas jovens estão a aprendê-lo. Mas ela viu o irmão Alberto calado a cantar. Pois, é natural, ele cresceu com ele.
Ele se lembrou e ele cantou, claro. Meus irmãos, há uma mensagem intrínseca. Nós olhamos para o texto que estivemos a estudar, olhamos para a letra do hino. E como é bom nós sabermos que Deus nos procura com esta graça. Como é bom nós sabermos que Ele nos dá esta alegria de sermos seus, de termos a certeza e a plena convicção da vida eterna quando aceitamos Jesus verdadeiramente como nosso Senhor e Salvador. Uma bênção maravilhosa. Uma bênção que nós não podemos desprezar. Eu vou pedir ao nosso irmão Helder o favor de nos despedir com uma palavra de oração e desejar a todos os meus irmãos uma semana muito abençoada, sentindo a presença do Espírito Santo junto de cada um de vós, sentindo que somos do Senhor e que vivemos pela sua graça e pelo seu poder. Vamos orar.